Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Nossa aula é de número 26, é a continuação, ainda estamos no capítulo da vida espírita, e nós vamos adentrar esse ensaio teórico desenvolvido pelo Allan Kardec, que nós tínhamos comentado na semana passada, tá bom? Então, o que é importante da gente pensar? A gente está já há algumas semanas falando sobre as sensações, né? As sensações do corpo físico, as sensações do corpo espiritual, como é que a gente sente isso aqui, como é que a gente sente isso no plano espiritual. Então, com essa ideia, a gente vai começar a nossa aula de hoje, tá? Então, no capítulo Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos, Allan Kardec ele começa falando uma frase que, para mim, como fisioterapeuta, é algo bem interessante e que a gente vai falar um pouquinho mais, né? O corpo é o instrumento da dor. Então, imagina o corpo da gente como se fosse um violão, uma bateria, né? Então, um instrumento, ele é capaz de produzir algo, né? É capaz de produzir um som através de estímulos. Então, o instrumento é isso. É todo objeto que, quando é estimulado, produz um som, né? E a gente tem essa relação, então, esse instrumento e a dor como essa resposta disso tudo. É, Gostaria que vocês começassem a pensar sobre isso, porque é a partir disso que nós vamos desenvolver a aula de hoje. Ele diz também assim: se o corpo não é a causa primária, né? Pelo menos ele é a causa imediata da dor. Mas ele vai falar que a alma, essa sim é que tem a percepção da dor, né? Ou seja, o efeito, né? Se o corpo, pelo menos, não é a causa primária, a gente tem certeza que a alma é essa percepção, é essa capacidade de perceber o efeito, no caso, a dor ou o sofrimento. Importante a gente pensar que a alma em si seria esse instrumento, ou digamos, vamos trocar essa palavra porque instrumento está relacionado ao corpo. Então a alma seria essa capacidade, teria essa capacidade de perceber as sensações no mundo físico, tá? Mas é bem importante lembrar que a alma no plano espiritual, ela não é capaz de se desorganizar, ou seja, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Então isso vai nos mostrar que a alma ela não está sujeita aos estímulos da terra, frio, calor, dor. A alma em si não se sensibiliza em relação a isso, mas existe um mecanismo através do corpo do perispírito que chega na alma como uma sensação, uma percepção. Tá? A gente vai falar melhor isso. E aí o Allan Kardec ele traz um exemplo que é brilhante na época, né? Lembrando mais uma vez, a gente está por volta de 1800 e ele trouxe um assunto que na época e até hoje é falado como algo extremamente curioso, interessante, que é a dor fantasma. A gente tem inúmeros casos, são mais de 50% das pessoas que amputam ou são obrigados a amputar parte do seu corpo, perna, braços, sentem uma dor que eles chamam de dor fantasma, porque como o membro ele foi retirado, como que a pessoa sente, por exemplo, nessa imagem, né, a dor na perna ou no pé, se o pé foi retirado, né? Então isso até hoje é visto como algo interessante, né? E que inclusive foi através desses estudos que hoje nos auxiliam para a gente entender melhor como que acontece a dor no nosso corpo. Agora, pensando fisicamente, eu como fisioterapeuta estudo muito sobre dor fantasma,
porque as respostas positivas dos tratamentos dos pacientes com dor fantasma são os mesmos dos pacientes com dor crônica ou com outros tipos de dores mais difíceis de ser resolvidas. E o que é importante que Allan Kardec já fala nessa época, e eu reforço isso porque eu tenho uma impressão de que historicamente ele é a primeira pessoa a falar a importância do cérebro na interpretação da dor. E ele fala isso, que na verdade, o que acontece? Mesmo depois eliminando o membro do corpo da gente, permanece ainda a sensação de dor, porque existe para ele, teoricamente, uma lembrança no cérebro, como se fosse uma lembrança, e essa lembrança, ou seja, não existe mais, mas ficou a lembrança, e a dor, ela se manifesta dessa forma. E hoje nós sabemos que é exatamente isso. Existem áreas cerebrais responsáveis por partes do nosso corpo. Então, se a gente corta uma parte do nosso pé, essa área cerebral continua lá. A gente não extirpa aquela parte, aquela área cerebral. O que vai acontecer com aquela área cerebral responsável pelas informações do pé? Ela vai fazer conexões com outras áreas. Então, é comum acontecer essas dores, que são dores fantasmas, né, relacionados a esse processo, esse mecanismo fisiológico do corpo de buscar percepção. O cérebro está sempre buscando percepção. Então, essa percepção ela é realmente distorcida e faz a gente ter essa ideia de dor. Por que a gente está dando esse exemplo? Porque Allan Kardec diz que a mesma coisa acontece quando a gente desencarna. Como a gente já não tem o corpo físico, a gente teoricamente não deveria sentir mais dor, nem dor física, né? Porque essa dor ela não tem mais motivo para nos atingir, porque a gente já não tem mais o corpo e o corpo seria instrumento, né? Mas permanece em alguns casos, principalmente os espíritos ainda não desenvolvidos, essa capacidade de ter essa lembrança dessa dor. Então existem fatos, né, exemplos clássicos de pessoas que sentem que estão sendo enterradas, né, que os vermes estão roendo o próprio corpo, porque nessa pessoa ela ainda acha que ela está viva. Ou mesmo sabendo que está morta, o seu perispírito ainda está muito atrelado no corpo. E essas percepções, essas lembranças ainda são levadas para a alma, que acaba interpretando essas relações. Olha que interessante. E aí o exemplo que a gente faz, obviamente, é de um instrumento musical. Então vamos imaginar que a gente tem um violão agora, tá? O violão é o nosso instrumento, tá? E o violão é o nosso corpo. Então imagina o nosso corpo como se fosse esse violão. Mas para o som tocar, existem vários mecanismos acontecendo. Primeiro que eu tenho que tocar na corda, né? Se eu não estimular a corda a ela vibrar, o som não vai sair. Se eu não tiver captores na região mais de baixo do violão para captar as vibrações da corda, essas captações elas não vão passar pelo cabo e também não vão chegar na nossa caixa de som. Então existe vários processos e a gente vai dar um exemplo do nosso corpo, do nosso perispírito e da nossa alma através do instrumento musical. Então vamos pensar o seguinte: se eu estou tocando a corda, são estímulos, tá? Então é o toque da pele, é a visão, todos os órgãos do sentido são estimulados por agentes externos. Então a luz estimula os captores do nosso olho, o som estimula a parte, né, da cóclea, lá da nosso ouvido interno, e assim por diante. Então, nós temos os captores, né, eu botei ali, né, na flechinha essa parte próxima à corda, são os nossos órgãos do sentido. Se eu não tenho esses captores, ou seja, se eu não tenho o captor de uma dessas cordas, o som não vai chegar lá de forma perfeita. Isso vai acontecer com aquelas pessoas que são portadoras de deficiência, né? Portadores de deficiência visual. Então, a gente não tem esse captor, então eu não consigo gerar essa percepção visual, auditiva e assim por diante. O nosso cabo
O cabo que leva, então, a informação dos captores até a caixa de som é o nosso perispírito, ele é o transmissor. Se eu não tiver esse cabo, eu não vou fazer a relação do toque, né, da corda até a caixa de som. E o que é a nossa caixa de som? É a alma, é a percepção disso tudo. A caixa de som recebe os estímulos através do cabo, que manda informações eletromagnéticas, e a caixa de som vai emitir o som e a gente vai sentir então o som sendo tocado no violão. Olha que todas essas partes são importantes para as nossas percepções, os nossos sentidos no corpo físico. Agora imagina que a gente desencarnou. Nós não temos o violão, nós só temos o cabo, que é o perispírito, e a caixa de som, tá bom? Então, quando a gente tem só o cabo e a caixa de som, a nossa percepção ela fica muito mais ampla. Vocês já viram alguma vez na vida? Não sei se vocês já viram. Quando o cabo de som ele sai, ele despluga do violão, qualquer estímulo ali que toque no cabo já leva alguma informação. Então é como se a gente se dissolve, se a gente saísse dessa percepção, olha como é limitada, né? A percepção do violão, dessas pequenas informações, a gente só capta os estímulos que tocam na corda quando a gente está vivo. Mas quando a gente desencarna, não existe corda, não existe violão, o universo todo pode ser captado pela caixa de som e pelo perispírito. Então é isso que Allan Kardec nos fala quando a gente desencarna. A gente vai perder o corpo, o perispírito vai continuar com a gente e nós vamos continuar percebendo os agentes, o mundo a nossa afora de forma diferente. Então a nossa visão, que antes era limitada somente pelos olhos, vai ser em volta do nosso perispírito inteiro. A audição vai ser capaz de perceber notas que nós neste momento não somos capazes de perceber. E assim por diante, tá? Então isso é importante de a gente perceber. A amplitude que é essas percepções no plano espiritual. Então, qual é o papel do perispírito? Ele é o laço que une o espírito ao corpo. Ele é tirado do meio ambiente, tá? Do fluido universal. Então, como a gente sabe, existem somente três coisas no universo: Deus, os espíritos e a matéria. Somente três coisas existem e que são diferentes entre si. A matéria a gente resumiria em fluido cósmico universal. Daí se derivam todos os materiais, né? Que a gente já foi falado no início nas primeiras aulas nós falamos sobre isso. Então o perispírito é matéria e é retirado do fluido universal. Porém, essa matéria ela é muito etéreo, ela é muito sutil, ela é incapaz de ser percebido pelos nossos olhos, né? De ser tocado pelo nosso corpo. Lembrando que o nosso corpo é um violão, é um instrumento limitado, por isso que nós não captamos essas percepções, mas sim, o perispírito está lá, tá? E ele vai participar ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e da matéria inerte. Então é ele que vai fazer esse fluxo, essa transmissão da eletricidade, do fluido magnético. Pensa só no nosso corpo. Nós temos o coração batendo, nós temos o fluido o fluxo sanguíneo, nós temos a pressão, as informações chegadas no cérebro. Tudo isso acontece por meio elétrico. Então existem descargas elétricas e essas informações são informações passadas pelo nosso corpo através de sinapses do nosso sistema nervoso central e periférico, tá? Então essa relação entre o nosso sistema nervoso periférico e central e o fluido magnético, o fluido vital, quem faz esse meio de campo é o perispírito, também conhecido como agente das sensações exteriores,
tá? O perispírito tem inúmeras funções, mas para nós, neste momento, é importante a gente pensar como esse cabo que transmite informação do corpo para a alma e da alma para o corpo, tá? Se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Então é importante a gente pensar nesse ponto. Por que é importante a gente pensar assim? Olha, se o corpo é instrumento da dor, o perispírito é aquele cara, aquele órgão que vai transmitir essa informação para o espírito. Se eu não tivesse perispírito, eu não teria cabo. Então, imagina eu tocando violão e o som não ia sair na caixa de som, que é o espírito. Então, pensem como é que isso ia acontecer. E o que a gente percebe também é que à medida que nós vamos nos purificando e nos evoluindo, esse cabo, que é o perispírito, vai ficando também mais sutil, mais etéreo, tá? E isso vai diminuindo o controle ou a nossa, na verdade, a nossa sensibilidade à matéria. Hoje, a matéria, ela tem uma influência muito forte no nosso espírito, tá? Tanto é que nós reencarnamos com grande frequência, tá? Então, quanto mais animalizados nós somos, mais estímulos materiais nós recebemos. E à medida que a gente vai purificando o espírito, esse perispírito vai ficando também mais sutil e essas sensações dolorosas vão diminuindo. Olha só, vai chegar um momento que a gente não vai mais sentir dor. E essa dor, né, minha gente? Essa dor ela pode ser transformada tanto como uma dor física quanto uma dor emocional, uma dor é, de sofrimento que nós vamos falar logo a seguir. Então a influência material diminui à medida que o espírito progride. Então, o sofrimento está diretamente ligado à nossa relação que nós temos com a matéria. Quanto mais a gente se desprende da matéria, quanto mais a gente entende que tudo no universo que é material, ele é impermanente, ou seja, tem começo, meio e fim, logo nós não precisamos ou não devemos nos atrelar a isso. Porque se isso começa, tem um meio e tem um fim, ora, o espírito não é isso. O espírito ele é eterno, assim como Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos da matéria e menos nós sofremos. Então, quanto mais nós sentimos sofrimento, pensem sempre assim: nossa, eu estou independente do sofrimento que for. E isso é a nossa tendência ainda está muito ligado, atrelado, envolvido na nossa matéria, tá? Aurido, olha só, então tirado do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Então, eu botei ali várias cores e também níveis de transparência, né? Então vocês veem ali o laranjinha, nem tem transparência, né? Então esse seria o perispírito aqui da Terra, que é um perispírito que tem uma matéria bem presente, tá? E depois a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais imperceptível, né, as cores. E isso tem a ver com os mundos. E olha a comparação que Allan Kardec faz, ele é brilhante a forma como ele didaticamente nos traz isso, né? Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno para o verão. Olha que fantástico! O inverno então seria isso, aquele casaco de lã pesado, né? Que nos aquece, mas também nos pesa, sente, o nosso corpo fica mais pesado. Isso é aqui na Terra. Onde nós andamos, nós carregamos o corpo e o perispírito. Então é pesado, é difícil se locomover, é difícil chegar onde a gente quer, a gente tem que caminhar, se locomover. E nós sabemos, né, que no plano espiritual, em alguns lugares onde os espíritos já chegaram no nível de purificação, eles não caminham mais, eles volitam, né? Eles andam alguns centímetros
da superfície e se deslocam numa velocidade muito mais rápida. Outros se deslocam ainda com uma velocidade mais rápida ainda, tá? A velocidade da luz ou a velocidade do pensamento. Eles pensam em ir para um planeta e vão para lá, né? Está muito longe da gente, mas é importante a gente entender que isso é possível quanto mais nós nos desligamos da matéria, tá? Os órgãos do sentido, olha que ele nos traz. No corpo, os órgãos do sentido localizam essas sensações, né? Visão, olfato, tato, né? Audição, paladar. Destruído o corpo, ou seja, o instrumento, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. É difícil para o espírito precisar, inclusive a dor. Tá? Inclusive as sensações ainda, reminiscências do próprio perispírito, é difícil deles terem uma precisão aonde dói. Até hoje, né, agora eu como fisioterapeuta posso falar, como é difícil, às vezes a gente vai atender um paciente, o paciente tem dificuldade de descrever o local da dor, ou a dor caminha, é difícil a pessoa nos mostrar no seu próprio corpo aonde tem a dor, sinal de que essa percepção de dor ela é muito generalizada, ela não é tão específica assim, tá? Por um processo fisiológico, mecanismo mesmo do próprio corpo, a dor ela é isso. Ela é um produto do cérebro que se liga a várias informações emocionais, psicológicas e físicas, tá? Então, no plano espiritual, quando a gente se desliga do corpo e só tem o perispírito, as nossas sensações vão ficar mais gerais, mais amplas, ok? A audição dos espíritos, eles ouvem o som da nossa voz. Entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Então é uma maneira de se comunicar que hoje a gente chama, né, a gente sabe que é de telepatia, que essa maneira é sentimento por sentimento, tá? Acredito que alguns de vocês já tiveram essa experiência de um sonho maravilhoso ou de alguém que já faleceu, algo do tipo, que vocês foram em algum lugar e tiveram diante de alguém, né? Mesmo ouvindo essa pessoa falar, era possível sentir no corpo alegria, ou sofrimento, ou tristeza. Vocês conseguem perceber que a comunicação ela é mais ampla, ela é mais profunda, porque toca coração com coração, sentimento com sentimento. Então é uma transmissão de pensamento. Imaginem, a gente hoje tem várias maneiras de se conectar, né? Então a gente pode, por exemplo, mandar uma mensagem, ou mandar uma mensagem de áudio, ou ligar para alguém, ou fazer uma videoconferência, né? Uma videoconferência nós temos o estímulo visual, o estímulo auditivo, a comunicação fica mais fácil do que se eu estivesse só ligando para alguém, né? Agora imagina se eu tivesse, além das palavras, o sentimento e o pensamento das pessoas, tal como elas estão pensando. É esse nível de profundidade dessa comunicação, dessa audição. Então, é uma outra maneira de ouvir alguém. E isso pode ser desenvolvido na Terra, com a empatia, quando a gente está diante de alguém e a gente consegue, às vezes, inclusive, codificar o que a pessoa está querendo dizer. Às vezes ela não consegue usar as melhores palavras, né? Mas nós conseguimos entender o sentimento por trás daquilo. E isso é através de muito desenvolvimento de empatia. Às vezes tem alguém que nos xinga, nos fala alguma coisa, mas no fundo a gente sente que ali existe um espírito em sofrimento que está tentando se comunicar, mas que não está conseguindo utilizar as palavras mais felizes naquele momento. Então, esse é o grande nível de audição que nós podemos em vida desenvolver e que vai se intensificar quando nós desencarnamos. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Mais uma vez nós tocamos nesse assunto.
E mais uma vez nós dizemos, mas é que hoje eu sofro porque hoje eu estou encarnado. Não. Eu posso, todo mundo pode, hoje, a partir de hoje, buscar sofrer menos, buscar se conectar mais com a espiritualidade, buscar se desfazer, se desmaterializar, né? Buscar a nossa espiritualidade, e aí não é com essa capacidade que não são todos que têm, né? Uma mediunidade ostensiva, não. É a capacidade de empatia, é a capacidade de manter o nosso pensamento vigilante, fazendo as orações, desejando pensamentos bons para os outros, fazendo a higiene dos nossos pensamentos. Isso é desmaterializar. É a gente não dar bola tanto para a questão física, estética, a nossa vaidade, as questões materiais, a ganância. Então, tantas coisas que em vida nós, inclusive, reencarnamos para isso, para desenvolver essas capacidades humanas de se desfazer mais da matéria e se espiritualizar. E isso não tem a ver diretamente com o espiritismo, mas qualquer pessoa é capaz de se desmaterializar, tá? De crescer essa habilidade dentro de nós de se conectar com o divino que há em todas as coisas. Então esse é o grande ponto, né? Ouvir e ver. Olhos, né? É preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que frase que não faz sentido, faz todo sentido. Nós vivemos a vida inteira, às vezes, e não enxergamos as coisas acontecendo na nossa vida, porque nós estamos ligados à matéria. E assim o nosso campo de visão fica muito restrito, tá? Assim como o nosso campo de audição. A visão é a mesma coisa, meus queridos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas, né? Mais uma vez mostrando que quanto mais nos purificamos, mais penetrante e mais extenso são nossas sensações. Aí nós entramos no nosso sofrimento. Olha que interessante que ele fala. Toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis nos informais, né, de que ainda sofreremos após a morte, né? De uma forma ou de outra será sempre sofrimento. Olha a frase que Allan Kardec nos traz, né? Que é muito comum a gente pensar nisso, né? Olha, né, o pensamento do ó céus, ó vida, vou sofrer sempre pro resto da vida. Agora, olha que interessante. Sim, nós vamos sofrer. Essa é a resposta que Allan Kardec nos diz. Sim, nós vamos sofrer depois da morte. E é importante que a gente reconheça e saiba disso. Porque primeira das coisas que vai acontecer quando a gente reconhece que de fato nós vamos sofrer encarnados e desencarnados é que a gente vai diminuir um sofrimento, vai ser um sofrimento a menos, porque reconhecer isso é não se frustrar, né? Porque a pior coisa do mundo é a gente se frustrar de que a gente foi, né, espírita, de que a gente foi na casa espírita, a gente ajudou no rancho, que a gente ajudou as pessoas na rua, e aí a gente vai desencarnar, ainda ligados à matéria, e vamos continuar sofrendo as consequências das nossas atitudes. E nós achamos que estamos barganhando, né? Não, eu sou espírita, né? O meu bônus hora agora tá lá em cima. Não. Não, porque esse sofrimento que eu estou sentindo não é castigo, é a escolha minha, é a própria escolha que eu tive, que eu escolhi ter. E por isso que eu ainda sofro. Mas não vai ser para a vida toda, não vai ser eternamente esse sofrimento, não. Tanto é que os espíritos superiores que nos trouxeram a doutrina espírita são extremamente felizes e ditosos e estão para nos dizer que sim, existe um caminho dessa libertação. Então, remonte cada um à origem deles, dos sofrimentos, e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar.
Aí, meus queridos, nós falamos de livre arbítrio, que essa é a grande lei que Deus nos traz. Se nos é permitido fazer tudo, esse é um pai amoroso que sabe que para a gente aprender só fazendo. Quantas vezes, né, nós temos filhos ou irmãos que receberam uma educação primordial, mas que mesmo assim buscam na vida as escolhas e que vão aprender às vezes na dor. É muito comum, porque a gente precisa passar por tudo isso. E esse livre-arbítrio é fantástico, porque dessa forma a gente não consegue culpabilizar ninguém. O livre-arbítrio nos permite fazer o que a gente quiser. Mas nós também sabemos, né? E agora eu vou citar um filme que eu acho fantástico, né? Para grandes poderes há grandes responsabilidades. Então, o livre-arbítrio nos traz responsabilidades. Porque eu sei que eu tenho um limite. Se eu exceder esse limite, a lei da própria natureza vai imprimir sobre o meu corpo resultados. Ou seja, se eu, por exemplo, vivo uma vida inteira de forma sedentária, desregrada, me alimentando de forma desregrada, me relacionando com a matéria de uma forma gananciosa, qual vai ser o próprio resultado? As doenças crônicas, né, que não são transmissíveis. Nós temos diabetes, obesidade, depressão, enfim, uma infinidade de doenças que poderiam ser diminuídas se nós conseguíssemos assumir a própria responsabilidade das nossas ações. Somos nós que temos essas atitudes. Mas às vezes nós não conseguimos ainda enxergar ou ter olhos para ver que essas coisas que nos acontecem foram, na verdade, por nós escolhidos. E que nós temos o livre arbítrio de se desfazer disso tudo, de se libertar, porque é livre arbítrio. E eu posso me libertar disso tudo. Mas existem passos. E olha que Allan Kardec nos fala, olha que interessante, eu achei assim como passos maravilhosos para a gente se desfazer desses sofrimentos. Primeira coisa, dome suas paixões animais. O que são paixões animais? Relacionados a prazeres, né? Então, o nosso prazer físico, prazer da alimentação, o prazer, e aí o prazer, óbvio que está para a nosso bem-estar. O bem-estar é diferente de paixão. A paixão nos domina e nós não conseguimos, às vezes, nos controlar. Então, nós somos animalizados, né? Então, essas paixões animais, dessas questões ainda relacionadas à busca do prazer incessante, né? Isso acaba nos controlando e nós não temos o controle disso. Depois, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem orgulho. Aí tem a ver com a nossa mente ainda muito egóica, a nossa mente ainda muito ciumenta, ainda muito infantil, né? Então, para isso é importante a gente olhar para nós dentro da gente e ver quantas atitudes nós alimentamos o ódio, a inveja, né, os ciúmes. Não se deixe dominar pelo egoísmo, né? Purifique-se nutrindo de bons sentimentos. Pratique o bem e não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem. Olha que coisa bacana isso. Então, às vezes, a gente se preocupa, se queixa tanto de um salário ou de alguma coisa física. Gostaria de ter aquela casa, aquele carro, gostaria de ter aquela coisa. Tudo isso é importante, é um prazer, é um bem-estar, mas quantas vezes, de repente, isso pode estar sendo a causa dos nossos sofrimentos? E que se a gente tem a opção de sofrer menos, também tá na nossa mão, nossa possibilidade de se libertar disso tudo. Meus queridos,
Essa era a parte do ensaio teórico. Eu achei essa parte muito interessante, achei um capítulo muito legal da gente discutir. Fala de forma fisiológica e filosófica das sensações, dos sentimentos da dor. Então eu me envolvo já muito, já me envolvo há muito tempo nessas áreas. Então é um assunto que eu fiquei muito feliz de cair para mim e de eu poder falar. Então vamos continuar nosso bate-papo no WhatsApp. Espero que vocês tenham bastante dúvida para a gente conversar e trocar nossas ideias, tá bom? Boa noite.